No século XVI, a Reforma, apresentando ao povo uma Bíblia aberta, procurava penetrar em todos os países da Europa. Algumas nações receberam-na com alegria, como sendo um mensageiro do céu. Noutras, porém, o papado conseguiu em grande parte impedir a sua entrada e a luz do conhecimento da Escritura Sagrada, com a sua enobrecedora influência, foi quase completamente excluída. Houve um país em que, embora a luz tivesse entrado, não foi compreendida por causa das muitas trevas aí existentes. Durante séculos, a verdade e o erro lutaram pelo predomínio. Finalmente, o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Diz João no capítulo 3, versículo 19. Foi permitido que a nação colhesse os resultados da sua conduta. A ação do Espírito de Deus foi retirada de um povo que tinha desprezado a dádiva da sua graça. Consentiu-se que o mal chegasse a crescer e todo o mundo viu os frutos da rejeição voluntária da luz. Esta guerra contra a Bíblia, que durante tantos séculos se travou em França, culminou com as cenas da Revolução. Aquela terrível carnificina foi apenas o resultado inevitável de Roma ter suprimido a Escritura. Apresentou ao mundo o mais flagrante exemplo da ação dos princípios papais, exemplo dos resultados para os quais o ensino da Igreja de Roma tendia há mais de 1000 anos. A supressão das Escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas. E o apóstolo João indica também os terríveis resultados que deveriam vir, especialmente sobre a França, por causa do domínio do homem do pecado. Disse o anjo do Senhor: hão de calcar aos pés a cidade santa durante 42 meses, e hei de enviar as minhas 2 testemunhas vestidas de luto para anunciarem a vontade de Deus durante 1260 dias. Quando acabarem a sua pregação, a fera que sai do abismo há de atacá-los. E vai vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão nas ruas da grande cidade que simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Os habitantes da terra ficarão contentes com a morte destas 2 testemunhas, sentirão alegria e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas os tinham feito sofrer muito. Mas ao fim de 3 dias e meio, o sopro da vida que vem de Deus entrou neles. Puseram-se de pé, e o terror apoderou-se de quantos os contemplaram. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são um só, apresentando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria ser oprimida por Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, o exército francês entrou em Roma e prendeu o Papa, que morreu no exílio. Apesar de logo a seguir ter sido eleito um novo Papa, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o poder que anteriormente possuíra. A perseguição da Igreja não continuou durante todo esse período de 1260 anos. Deus, usando de misericórdia para com o seu povo, abreviou o tempo da sua dolorosa prova. Predizendo a grande tribulação a sobrevir à Igreja, o Salvador disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 22. Pela influência da Reforma, a perseguição abrandou antes de 1798. No que se refere às 2 testemunhas, o profeta acrescenta: estas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão na presença do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 4. A tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As 2 testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamentos. Ambos são testemunhas importantes quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os símbolos, os sacrifícios e as profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador que haveria de vir. Os Evangelhos e as Epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio, tal como os símbolos e as profecias tinham anunciado. E hei de enviar as minhas 2 testemunhas, vestidas de luto, para anunciarem a vontade de Deus durante 1260 dias. Durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus permaneceram num estado de obscuridade. O poder papal procurava impedir que a palavra da verdade chegasse até ao povo e pôs diante dele testemunhas falsas para contradizerem o testemunho dessa palavra.
Quando a Bíblia foi proscrita pelas autoridades religiosas e seculares, quando o seu testemunho foi pervertido, tendo homens e demónios feito todos os esforços para descobrirem como desviar o espírito do povo dos seus ensinos, quando os que ousavam proclamar as suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por causa da sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então cumpria-se a profecia de que as fiéis testemunhas profetizariam vestidas de luto. Mas, apesar disso, continuaram a testemunhar durante todo o período de 1260 anos. Nos tempos mais obscuros, houve sempre fiéis que amavam a palavra de Deus e defendiam a sua honra. Esses fiéis servos receberam sabedoria, autoridade e poder para anunciar a verdade da palavra durante todo aquele tempo. Se alguém lhes quis fazer mal, saiba que da boca deles sairá fogo para destruir os seus inimigos. Aqueles que tentarem fazer-lhes mal morrerão da mesma maneira, diz Apocalipse capítulo 11, versículo 5. Os homens não poderão espezinhar a palavra de Deus impunemente. O sentido desta terrível declaração é apresentado no capítulo final do Apocalipse. Eu, João, declaro a todos os que ouvirem as palavras proféticas deste livro: se alguém lhes acrescentar qualquer coisa, Deus há de castigá-lo com os castigos descritos neste livro. E se alguém retirar alguma das palavras proféticas descritas neste livro, Deus lhe retirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, conforme vem escrito neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Estas são as advertências feitas por Deus para impedir os homens de mudar de qualquer maneira aquilo que Ele revelou ou ordenou. Estes solenes avisos de castigo aplicam-se a todos os que, através da sua influência, levam outros a olhar para a lei de Deus de forma leviana. Deveriam fazer tremer os que dizem que é indiferente obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que colocam as suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudam o sentido claro das Escrituras para o acomodar às suas próprias conveniências ou por se conformarem com o mundo, estão a trazer sobre si uma terrível responsabilidade. A palavra escrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de todos os homens e condenará os que, sob esta prova infalível, foram achados em falta, quando acabarem ou quando estiverem a acabar a sua pregação. O período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de luto terminou em 1798. Aproximando-se do fim da sua obra em trevas, o poder representado pela fera que sai do abismo deveria fazer guerra contra elas. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na Igreja e no Estado foram, durante séculos, dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Aqui, porém, é feita referência a uma nova manifestação do poder satânico. A política de Roma tinha sido, sob uma aparente reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, escondendo-a do povo. Sob o seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de luto, mas um outro poder, a fera do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. A grande cidade, em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus cadáveres ficaram, é simbolicamente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, foi o Egito que, da forma mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca jamais se aventurou a uma rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe foi levada por Moisés, Faraó respondeu orgulhosamente: "Quem é esse Senhor, para que eu seja obrigado a obedecer às suas ordens e a deixar ir os israelitas? Não conheço o Senhor, nem tampouco quer deixar sair os israelitas." Êxodo capítulo 5, versículo 2. Isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria um idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada simbolicamente com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. E esse pecado também deveria ser uma característica preeminente da nação que cumpriria as especificações desta profecia.
Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, haveria um poder de origem e caráter satânico que se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria, assim, ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo do faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve o mais exato e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença e à adoração da divindade. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva um registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o Autor do Universo. Tem havido e ainda continua a haver um grande número de blasfemos e de incrédulos na Inglaterra, na Alemanha, em Espanha e noutras terras. Mas a França fica à parte na história universal como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus e em cuja capital toda a população e uma vasta maioria em toda a parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria, aceitando a declaração. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário mostrou-se um estado de rebaixamento moral e de corrupção semelhante ao que contribuiu para a destruição das cidades da planície. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, tal como a profecia os dá. Ligada intimamente a estas leis que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado envolvimento que os seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui de maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade, à condição do mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que, à vontade, poderiam desfazer. Se os demónios se tivessem disposto a trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que fosse vulnerável, belo ou perdurável na vida doméstica e de obter ao mesmo tempo a certeza de que o mal, que era o seu objetivo criar, se perpetuaria de uma nação à outra, não poderiam ter inventado plano mais eficiente do que a degradação do casamento. Sophia Arnaud, atriz famosa pelos seus ditos espirituosos, descreveu o casamento republicano como sendo o sacramento do adultério, onde também o Senhor deles foi crucificado. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país o espírito de inimizade contra Cristo tinha sido demonstrado de um modo mais surpreendente. Em nenhum país a verdade tinha encontrado mais atroz e cruel oposição. Na perseguição infligida aos que professavam o Evangelho, a França crucificou Cristo na pessoa dos seus discípulos. Século após século, o sangue dos santos foi sendo derramado e enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, entregavam a sua vida nas montanhas do Piemonte, um idêntico testemunho da verdade era dado pelos seus irmãos, os albigenses da França. No tempo da Reforma, os seus discípulos foram mortos com horríveis torturas. Rei e nobres, senhoras da nobreza e jovens delicadas, o orgulho e a nobreza da nação tinham recriado os seus olhos com a agonia dos mártires de Jesus. Os corajosos huguenotes, batendo-se pelos direitos que o coração humano preza como os mais sagrados, tinham derramado o seu sangue em muitos campos de rudes combates. Os protestantes eram tidos na conta de proscritos, punha-se a sua cabeça a prémio e eram perseguidos como animais selvagens. A Igreja no deserto, os poucos descendentes dos antigos cristãos que ainda sofriam em França no século XVIII, escondendo-se nas montanhas do sul, acariciavam ainda a fé dos seus pais. Aventurando-se a reunir-se à noite ao lado das montanhas ou dos pântanos solitários, eram caçados por cavaleiros e arrastados para a escravidão nas galés para toda a vida. Os mais puros, cultos e inteligentes dos franceses foram acorrentados por torturas horríveis entre ladrões e assassinos. Outros, tratados com mais misericórdia, eram fuzilados a sangue frio, caindo de joelhos a orar, indefesos e desamparados. Centenas de homens idosos, mulheres indefesas e crianças inocentes eram deixados mortos sobre a terra no seu lugar de reunião.
Ao atravessarem a encosta das montanhas ou a floresta onde estavam acostumados a reunir-se, era normal encontrarem-se a cada passo corpos mortos pontilhando a relva e cadáveres a balançar suspensos das árvores. O seu território, devastado pela espada, pelo machado, pela fogueira, converteu-se num vasto e triste deserto. Estas atrocidades não eram ordenadas, em qualquer época obscura, mas na era brilhante de Luís XIV. Cultivavam-se então as ciências, as letras floresciam, os teólogos da corte e da capital eram homens eruditos e eloquentes, apresentando perfeitamente as graças da humildade e da caridade. O mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, o mais horrível entre as nações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda, estremecendo de horror, as cenas daquele assalto tremendamente covarde e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e bispos romanos insistiram, sancionou a terrível obra. O sinal para a chacina foi um sino a soar, o dobre de finados à noite. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente nas suas casas, confiando na hora empenhada do seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Como Cristo tinha sido o chefe invisível quando o seu povo foi tirado do cativeiro egípcio, assim foi Satanás o chefe invisível dos seus súbditos na terrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias, o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 de uma fúria inconcebível. E não se limitou à cidade, mas por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde havia protestantes. Não se respeitava nem a idade nem o sexo. Não se poupava nem a inocente criancinha nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, todos eram abatidos. A carnificina durou 2 meses por toda a França. Morreram 70.000 pessoas na fina flor da nação. Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a satisfação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou numa alegre salva. Os sinos ressoaram em todos os campanários. Fogueiras festivas transformaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado pelos cardeais e por outros dignitários eclesiásticos, foi numa longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. Para comemorar o massacre foi cunhada uma medalha e no Vaticano ainda se podem ver 3 quadros de Vasari descrevendo o ataque ao almirante, o rei em conselho maquinando a matança e o próprio morticínio. Gregório enviou a Carlos a rosa de ouro e 4 meses depois da carnificina ouviu complacentemente o sermão de um padre francês, que falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi uma cerimónia solene, dar graças a Deus e a São Luís. O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução. Declarou-se que Jesus Cristo era um impostor e o grito de troça dos incrédulos franceses era «Esmaguem o patife», referindo-se a Cristo. A blasfémia que desafiava o céu e a abominável impiedade iam de mãos dadas, e os mais vis de entre os homens, os mais execráveis monstros de crueldade e vício, eram elevados aos mais altos postos. Em tudo isso, prestava-se uma homenagem suprema a Satanás, enquanto Cristo, com as suas características de verdade, pureza e amor abnegado, era crucificado. A fera que sai do abismo há de atacá-los, e vai vencê-los e matá-los. O poder ateu que governou em França durante a Revolução e o reinado do terror desencadeou contra Deus e a sua palavra uma guerra como o mundo nunca tinha testemunhado. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional. As Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era pisada, as instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado e, em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia e à blasfémia. O batismo e a comunhão foram proibidos e foram afixados anúncios de modo visível nos cemitérios que declaravam que a morte era um sono eterno. Dizia-se que o temor de Deus estava tão longe do princípio da sabedoria que era o princípio da loucura.
Foi proibido qualquer espécie de culto, exceto da liberdade e do país. O bispo constitucional de Paris foi obrigado a desempenhar a parte principal na farsa mais cínica e escandalosa que já se levou à cena perante uma representação nacional. Em plena procissão, ele foi levado à frente para declarar à Convenção que a religião por ele ensinada durante tantos anos era, em todo o sentido, algo forjado pelos sacerdotes, destituído de fundamento tanto na história como na verdade sagrada. Negou, em termos solenes e explícitos, a existência da divindade e cujo culto fora consagrado, dedicando-se para o futuro à homenagem da liberdade, igualdade, virtude e moralidade. Depois, então, sobre a mesa, os parâmetros episcopais e recebeu um fraternal abraço do presidente da Convenção. Vários padres apóstatas seguiram o exemplo deste bispo. Os habitantes da terra ficarão contentes com a morte destas duas testemunhas. Sentirão alegria e enviarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas os tinham feito sofrer muito. A França incrédula tinha feito silenciar a voz reprovadora das duas testemunhas de Deus. A palavra da verdade ficou morta nas suas ruas e os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus sentiam-se alegres. Os homens desafiavam publicamente o Rei dos Céus. Semelhantes aos pecadores da antiguidade, clamavam: Deus não sabe disto, o Altíssimo não descobrirá nada. Com ousadia blasfema que se diria incrível, um dos sacerdotes da nova ordem disse: Deus, se existes, vinga o teu nome injuriado. Eu desafio-te, conservas-te em silêncio, não ousas fazer uso dos teus trovões. Quem depois disso crerá na tua existência? Que eco fiel é este da pergunta do faraó: quem é esse Senhor para que eu seja obrigado a obedecer às suas ordens? Não conheço o Senhor. Os insensatos dizem para si mesmo: não há Deus, diz no Salmo 14, versículo 1. Mas o Senhor declara relativamente aos que pervertem a verdade: não hão de chegar muito longe, pois a sua loucura será desmascarada por todos. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Depois de a França ter renunciado ao culto do Deus vivo, o alto e sublime que habita na eternidade, pouco tempo se passou até descer à mais degradante idolatria, com o culto da deusa da razão na pessoa de uma mulher dissoluta. E isto na Assembleia Representativa da Nação e pelas suas mais altas autoridades civis e legislativas. Diz o historiador, uma das cerimónias deste tempo de loucuras permanece sem rival, pelo absurdo combinado com a impiedade. As portas da Convenção foram abertas de par em par a uma banda de música, seguida dos membros da Corporação Municipal, que entraram em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade e escoltando com o objeto do seu futuro culto uma mulher coberta com um véu, a quem chamavam a deusa da razão. Levada à tribuna, tirou-se-lhe o véu com grande pompa e foi colocada à direita do presidente, sendo por todos reconhecida como bailarina de ópera. Adoravam aquela pessoa, considerando-a a mais apropriada representante da nação, e a Convenção Nacional da França prestou-lhe homenagem pública. Aquela palhaçada ímpia e ridícula entrou em voga, e o instituir a deusa da razão foi repetido e imitado por todo o país nos lugares em que os habitantes desejavam mostrar-se à altura da Revolução. Disse o orador que apresentou o culto da razão: legisladores, o fanatismo foi substituído pela razão. Os seus turvos olhos não poderiam suportar o brilho da luz. Neste dia, reuniu-se imenso público sob aquelas abóbadas góticas que pela primeira vez fizeram ecoar a verdade. Ali os franceses celebraram o único culto verdadeiro, o da liberdade, o da razão. Ali formulámos votos de prosperidade às armas da República. Ali abandonámos os ídolos inanimados para seguir a razão, esta imagem inanimada, a obra-prima da natureza. Ao apresentar a deusa à Convenção, o orador pegou-lhe pela mão e, voltando-se para a Assembleia, disse: mortais, parem de tremer perante os trovões impotentes de um Deus criado pelos vossos temores. Não reconheçam, doravante, outra divindade senão a razão. Ofereço-vos a sua mais nobre e pura imagem. Se devem ter ídolos, sacrifiquem apenas aos que forem como este. Caiam perante o augusto Senado da Liberdade o véu da razão. A deusa, depois de ter sido abraçada pelo presidente, foi colocada num carro sumptuoso e conduzida por entre a vasta multidão até à Catedral de Notre-Dame para tomar o lugar da divindade. Ali ela foi erguida ao altar-mor e recebeu a adoração de todos os presentes.
Não muito depois, seguiu-se a queima pública da Escritura Sagrada. Numa ocasião, a Sociedade Popular do Museu entrou no salão do município, exclamando "Vive la raison!" e carregando na extremidade de um mastro os restos meio queimados de vários livros, entre os quais breviários, missais e o Antigo e o Novo Testamentos, livros que espiavam em grande fogo. O presidente disse todas as loucuras que eles tinham feito à raça humana cometer. O papado é que tinha começado a obra que o ateísmo estava a completar. A política de Roma produzira aquelas condições sociais, políticas e religiosas que estavam a precipitar a Roma na ruína. Alguns escritores, referindo-se aos horrores da Revolução, dizem que esses excessos devem ser atribuídos ao trono e à Igreja. Com a escrita justiça devem ser atribuídos à Igreja. O papado envenenara a mente dos reis contra a reforma como inimiga da coroa, elemento de discórdia que seria fatal à paz e à harmonia da nação. Foi o gênio de Roma que inspirou por este meio a mais espantosa crueldade e mortificante opressão que procediam do trono. O espírito de liberdade acompanhava a Bíblia. Onde quer que o Evangelho era recebido, o povo despertava. Os homens começavam a romper as algemas que os tinham conservado escravos da ignorância, do vício e da superstição. Começavam a pensar e a agir como homens. Os monarcas, ao verem isto, recearam perder o seu despotismo. Roma não se demorou em exaltar os seus ciosos receios. Em 1525, o Papa disse ao regente da França: esta manta, ou seja, o protestantismo, não só confundirá e destruirá a religião, mas também todos os principados, nobreza, leis, ordens e classes. Poucos anos mais tarde, um núncio papal advertiu o rei: Majestade, não se engane, os protestantes subverterão toda a ordem civil e religiosa. O trono está em tão grande perigo como o altar. A introdução de uma nova religião deve necessariamente introduzir um novo governo. E os teólogos apelavam para os preconceitos do povo, declarando que a doutrina protestante instiga os homens à novidade e loucura, despoja o rei da dedicada afeição dos seus súbditos e devasta tanto a Igreja como o Estado. Assim, Roma conseguiu predispor a França contra a reforma. Foi para manter o trono, preservar os nobres e conservar as leis que pela primeira vez se desembainhou a espada da perseguição na França. Mal imaginavam os governantes do país os resultados daquela fatal política. O ensino da Escritura Sagrada teria implantado no espírito e no coração do povo os princípios de justiça, temperança, verdade, equidade e benevolência, que são a própria pedra fundamental da prosperidade da nação. A justiça é a grandeza das nações, diz Provérbios capítulo 14, versículo 34. Só a prática da justiça dá firmeza ao trono. A justiça produzirá paz e daí resultará para sempre tranquilidade e segurança, diz Isaías capítulo 32, versículo 17. O que obedece à lei divina é aquele que melhor respeitará e obedecerá às leis do seu país. O que teme a Deus honrará o rei do exército de toda a autoridade justa e legítima. Mas infelizmente a França proibiu a Bíblia e condenou os seus discípulos. Século após século, homens de princípios e integridade, homens de agudeza intelectual e força moral, que tinham coragem de confessar as suas convicções e a sua fé para sofrer pela verdade, trabalharam como escravos nas galés, morreram na fogueira ou apodreceram nas celas das masmorras. Milhares e milhares encontraram segurança na fuga, e isto foi assim durante 250 anos depois do início da Reforma. Quase não houve geração de franceses, durante esse longo período, que não testemunhasse os discípulos do Evangelho a fugir diante da fúria insana do perseguidor, levando consigo a inteligência, as artes, a indústria, a ordem, nas quais, em regra, se distinguiam notavelmente para o enriquecimento das terras em que encontravam asilo. E à medida que enchiam outros países com esses valiosos dons, privaram deles o seu próprio país. Se tudo o que então foi repelido se tivesse conservado na França, se durante esses 300 anos a capacidade industrial dos exilados tivesse estado a cultivar o seu solo, se durante esses 300 anos o seu pendor artístico tivesse estado a aperfeiçoar as suas indústrias, se durante esses 3 séculos o seu gênio inventivo e o poder analítico tivessem estado a enriquecer a sua
literatura e a cultivar a sua ciência, se a sua sabedoria tivesse a guiar os seus conselhos, a coragem a lutar nas suas batalhas e a retidão a fazer as suas leis, e se a religião da Bíblia estivesse a fortalecer o intelecto e a governar a consciência do seu povo, que glória não circundaria hoje a França? Que país grandioso, próspero e feliz, que modelo teria sido para as nações? Mas um cego e inexorável fanatismo expulsou do seu solo todo aquele que ensinava a virtude, todo o promotor da ordem, todo o honesto defensor do trono, dizendo aos homens que teriam dado ao país renome e glória na terra: escolham o que querem, a fogueira ou o exílio. Finalmente, a ruína do Estado foi total. Já não restavam consciências para serem proscritas, já não havia religião para ser arrastada à fogueira, já não havia patriotismo para ser desterrado. E a Revolução, com todos os seus horrores, foi o terrível resultado. Com a fuga dos huguenotes, a França entrou num profundo declínio. Florescentes cidades industriais entraram em decadência. Os distritos férteis voltaram à sua condição natural de abandono. Após um período de invulgar progresso, sucedeu-se a estagnação intelectual e a decadência moral. Paris tornou-se num vasto asilo de mendicidade e calcula-se que no início da Revolução havia 200.000 pobres que reclamavam caridade nas ações do rei. Apenas os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com uma tirania terrível sobre escolas, igrejas, prisões e galés. O Evangelho teria proporcionado à França a solução dos problemas políticos e sociais que frustravam a capacidade do seu clero, do seu rei e dos seus legisladores e que acabaram por mergulhar a nação na anarquia e na ruína. Sob o domínio de Roma, porém, o povo tinha perdido as benditas lições do Salvador acerca do sacrifício e do amor abnegado. Tinham sido afastados da prática da abnegação em favor dos outros. Os ricos não tinham recebido repreensão alguma por oprimirem os pobres. Estes não tinham recebido nenhum auxílio pela sua servidão e degradação. O egoísmo dos ricos e poderosos tornou-se cada vez mais visível e opressivo. A cobiça e a dissolução dos nobres, durante séculos, tiveram como resultado esmagadora a extorsão dos camponeses. Os ricos lesavam os pobres e estes odiavam-nos. Em muitas províncias, as propriedades eram conservadas pelos nobres, sendo as classes trabalhadoras apenas arrendatárias. Estavam à mercê dos proprietários e eram obrigados a sujeitar-se às suas exorbitantes exigências. A responsabilidade de sustentar tanto a Igreja como o Estado recaía sobre as classes média e baixa, pesadamente oneradas pelas exigências das autoridades civis e pelo clero. O capricho dos nobres arvorava sem lei suprema. Os lavradores e camponeses podiam morrer de fome sem que isso comovesse os opressores. O povo era obrigado a consultar sempre o interesse exclusivo do proprietário. A vida dos trabalhadores agrícolas era de labuta incessante e miséria sem alívio. As suas queixas, se é que ousavam queixar-se, eram tratadas com um desprezo insolente. Os tribunais favoreciam sempre o nobre em prejuízo do camponês. Os juízes aceitavam abertamente o suborno e o mais simples capricho da aristocracia tinha força de lei em virtude deste sistema de corrupção universal. Dos impostos extorquidos ao povo comum pelos ricos e influentes por um lado e pelo clero do outro, nem metade sequer chegava ao tesouro real ou episcopal. O resto era desbaratado em condescendências imorais. E os mesmos homens que assim empobreciam os seus compatriotas estavam isentos de impostos, e pela lei e pelos costumes com direitos a todos os cargos do Estado. Os membros das classes privilegiadas rondavam os 150.000, e para a satisfação delas, milhões estavam condenados a levar uma vida de degradação irremediável. A corte estava entregue ao luxo e à devassidão. O povo tinha pouca confiança nos governantes. Sobre todos os atos do governo pendia a suspeita de terem algo escondido e egoísta. Durante mais de meio século antes da Revolução, o trono foi ocupado por Luís XV, que mesmo naqueles maus tempos se distinguiu como um monarca indolente, frívolo e sensual. Com uma aristocracia depravada e cruel, uma classe inferior empobrecida e ignorante, com o Estado com dificuldades financeiras e o povo irritado, não era preciso o olhar de um profeta para prever uma iminente e terrível erupção. Às advertências dos seus conselheiros, o rei costumava responder: procurem fazer com que as coisas continuem tanto tempo quanto eu provavelmente possa viver. Depois da minha morte, não me interessa.
Insistia-se em vão na necessidade de uma reforma. Ele via os males, mas não tinha nem a coragem nem a força para os enfrentar. A sua resposta indolente e egoísta sintetizava verdadeiramente a sorte que aguardava a França. Depois de mim, o dilúvio. Valendo-se dos ciúmes dos reis e das classes governantes, Roma tinha-os influenciado a conservar o povo na escravidão, sabendo bem que, desse modo, o Estado enfraqueceria, tendo por este meio o objetivo de prender sob o seu poder tanto os príncipes como o povo. Com uma política muito cautelosa, percebeu que, para escravizar os homens de modo eficaz, deveria algemar a sua alma e que a maneira mais certa de os impedir de escapar do seu cativeiro era torná-los incapazes de se libertarem. 1000 vezes mais terrível do que o sofrimento físico que resultava da sua política era a degradação moral. Despojado da Bíblia e abandonado ao ensino do fanatismo e do egoísmo, o povo estava envolto em ignorância e superstição, submerso no vício, tornando-se assim completamente inapto para governar a si próprio. Mas a consequência de tudo isto foi muito diferente do objetivo de Roma. Em vez de manter as massas populares numa submissão cega aos seus dogmas, a sua obra teve como resultado fazer delas incrédulas e revolucionárias. Desprezavam o romanismo como uma artimanha do clero. Consideravam-no como um partido que os oprimia. O único Deus que conheciam era o Deus de Roma. O seu ensino era a única religião que seguiam. Consideravam a sua avidez e crueldade como os legítimos frutos da Bíblia, da qual não queriam saber nada. Roma tinha apresentado falsamente o caráter de Deus e pervertido os seus mandamentos, e agora os homens rejeitavam tanto a Bíblia como o seu autor. Tinha exigido uma fé cega nos seus dogmas, sob o pretenso apoio das Escrituras. Na reação, Voltaire e os seus companheiros puseram inteiramente de lado a palavra de Deus, disseminando por toda a parte o veneno da incredulidade. Roma tinha pisado o povo sob o seu tacão de ferro. Agora as massas, degradadas e embrutecidas, revoltaram-se contra a tirania e abandonaram toda a restrição. Enraivecidos com o disfarçado embuste que durante tanto tempo tinham prestado homenagem, rejeitaram ao mesmo tempo a verdade e a falsidade. E tomando erradamente a libertinagem por liberdade, os escravos do vício exultaram com a sua liberdade imaginária. No início da Revolução foi por concessão do rei permitida ao povo uma representação mais numerosa do que a dos nobres e do clero reunidos. Assim a balança do poder estava nas suas mãos. Mas eles não estavam preparados para fazer uso deste poder com sabedoria e moderação. Ansiosos por corrigirem os males que tinham sofrido, decidiram empreender a reconstrução da sociedade. Uma multidão ultrajada, cujo espírito estava cheio de lembranças dolorosas, resolveu revoltar-se contra aquele estado de miséria que se tinha tornado insuportável, vingando-se daqueles que consideravam como responsáveis pelos seus sofrimentos. Os oprimidos puseram em prática a lição que tinham aprendido sobre a tirania e tornaram-se nos opressores dos que os tinham oprimido. A infeliz França ceifou em sangue a colheita daquilo que tinha semeado. Os resultados da sua submissão ao poder subjugador de Roma foram terríveis. Onde a França, sob a influência do romanismo, tinha acendido a primeira fogueira ao começar a Reforma, a Revolução levantou a sua primeira guilhotina. No local em que os primeiros mártires da fé protestante foram queimados no século XVI, foram guilhotinadas as primeiras vítimas no século XVIII. Rejeitando o Evangelho que lhes teria trazido cura, a França abriu a porta ao ateísmo e à ruína. Quando as restrições da lei de Deus foram postas de lado, verificou-se que as leis dos homens eram impotentes para impedir a avassaladora onda da paixão humana, e a nação caiu na revolta e na anarquia. A guerra contra a Bíblia iniciou uma era que ficou registada na história universal como o reinado do terror. A paz e a felicidade foram expulsas dos lares e do coração dos homens. Ninguém estava seguro. O que hoje triunfava era alvo de suspeitas e condenado amanhã. A violência e a cobiça exerciam um domínio incontestável. Rei, clero e nobreza foram obrigados a submeter-se às atrocidades do povo, excitado e enlouquecido, cuja sede de vingança subiu ao mais alto nível com a execução do rei. E os que tinham decretado a sua morte, pouco tempo depois, seguiram-no no cadafalso. Foi ordenado um morticínio geral de todos os que eram suspeitos de hostilizar a Revolução. As prisões estavam cheias, contendo, em certa ocasião, mais de 200.000 prisioneiros. Multiplicavam-se nas cidades do reino as cenas de horror. Um partido dos revolucionários era contra o outro, e a França tornou-se num vasto campo de multidões em luta, dominadas pela fúria das paixões.
Em Paris, tumulto sucedia-se a tumulto, e os cidadãos estavam divididos numa mistura de fações que não pareciam visar outra coisa a não ser a exterminação mútua. E para aumentar a miséria geral, a nação envolveu-se numa prolongada e devastadora guerra com as grandes potências da Europa. O país estava quase falido, o exército a clamar pelos pagamentos em atraso, os parisienses a passar fome, as províncias assoladas pelos ladrões e a civilização quase extinta, mergulhada na anarquia e na licenciosidade. O povo tinha aprendido muito bem as lições da crueldade e da tortura que Roma tão diligentemente tinha ensinado. E o dia da retribuição tinha chegado finalmente. Já não eram os discípulos de Jesus que eram lançados nas masmorras e arrastados para a tortura. Há muito tempo que esses ou tinham morrido ou tinham sido expulsos para o exílio. Roma sentia agora o poder mortífero daqueles a quem tinha ensinado a deleitar-se nas práticas sanguinárias. O exemplo de perseguição que o clero da França dera abertamente durante tantos séculos estava agora a voltar-se contra ele mesmo com extraordinário vigor. Os cadafalsos estavam tingidos com o sangue dos sacerdotes. As galés e as prisões, que noutro tempo se enchiam de huguenotes, estavam agora repletas com os seus perseguidores. Acorrentados ao banco, trabalhando arduamente com os remos, o clero católico romano experimentou todas as desgraças que a sua igreja tão livremente tinha infligido aos benignos hereges. Chegaram então os dias em que o mais bárbaro dos códigos foi posto em vigor pelo mais bárbaro dos tribunais. O dia em que ninguém poderia saudar os vizinhos ou fazer orações, sem perigo de cometer um crime capital. Em que espias se escondiam por todos os lados, em que todas as manhãs a guilhotina funcionava num trabalho constante e insensível, em que as cadeias estavam tão cheias como um porão de navio de escravos, em que nas sarjetas o sangue cheio de espuma corria para o Sena, enquanto diariamente os carros, cheios de vítimas que eram levadas ao seu destino, atravessavam as ruas de Paris, aqueles que a Comissão Soberana tinha enviado aos departamentos, revelavam uma rara crueldade desconhecida até mesmo na capital. O cutelo da máquina mortífera levantava-se com demasiada lentidão para a obra de morticínio. Longas filas de prisioneiros eram ceifadas a tiro. Faziam-se rombos no rumo dos barcos repletos. Lyon tornou-se num deserto. Em Arras, até mesmo a cruel misericórdia de uma morte rápida era negada aos prisioneiros. Por todo o curso do rio Loire, de Saumur até à foz do oceano, grandes bandos de corvos e milhanos banquetavam-se com os cadáveres nus, abraçados em horríveis abraços. Não se mostrava misericórdia nem a sexo nem a idade. O número de jovens de ambos os sexos de 17 anos que foram assassinados por aquele governo execrável podia contar-se às centenas. Criancinhas arrancadas dos seios das mães eram atiradas de lança em lança ao longo das filas jacobinas. No curto espaço de 10 anos, morreram multidões de criaturas humanas. Tudo isto aconteceu como Satanás queria. Durante séculos, ele tinha trabalhado para o conseguir. A sua política é o engano desde o princípio até ao fim, e o seu propósito definido é levar a desgraça e a miséria aos homens, desfigurar e aviltar a obra de Deus, desvirtuar os propósitos divinos de benevolência e amor, ocasionando assim a tristeza no céu. Então, através das suas artes ilusórias, cega o espírito dos homens, levando-os a responsabilizar Deus pelos males provocados pela sua nação, como se toda essa miséria fosse resultado do plano do Criador. De igual modo, quando os que foram degradados e embrutecidos pelo seu poder cruel alcançam a liberdade, leva-os a cometer excessos e atrocidades. Então este quadro de desenfreada licenciosidade é apontado pelos tiranos e opressores como ilustração dos resultados da liberdade. Quando é descoberto o erro sob um aspecto, Satanás apenas o mascara sob um disfarce diferente, e as multidões recebem-no tão avidamente como no princípio. Quando o povo descobriu que o romanismo era um engano e Satanás não pôde através deste agente levá-lo à transgressão da lei de Deus, instigou-o a considerar todas as religiões como uma fraude e a Bíblia como uma fábula. E pondo de lado os estatutos divinos, entregaram-se a uma iniquidade desenfreada.
O erro fatal que provocou semelhante desgraça aos habitantes da França foi a ignorância desta única e grande verdade, que a genuína liberdade reside dentro das prescrições da lei de Deus. Em Isaías capítulo 48 nós lemos: "Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Os ímpios não têm paz, disse o Senhor, mas o que me der ouvidos viverá tranquilo, seguro e sem receio de mal algum." Ateus, incrédulos e apóstatas opunham-se à lei de Deus e acusavam-na, mas os resultados da sua influência provam que o bem-estar do homem se prende com a obediência aos estatutos divinos. Os que não leram esta lição no livro de Deus são convidados a lê-la na história das nações. Quando Satanás agiu através da Igreja de Roma para desviar os homens da obediência, fê-lo ocultamente e com um tal disfarce que a degradação e a miséria resultantes não foram consideradas como o fruto da transgressão. E o seu poder foi de tal maneira contrabalançado pela ação do Espírito de Deus que os seus objetivos não conseguiram realizar-se completamente. O povo não ligava o efeito à causa, nem descobria a fonte das suas misérias. Na Revolução, porém, a lei de Deus foi abertamente posta de lado pelo Conselho Nacional. E no reinado do terror que se seguiu, todos puderam ver a ação de causa e efeito. Quando a França rejeitou publicamente Deus e pôs de parte a Bíblia, os homens ímpios e os espíritos das trevas exultaram com a realização do objetivo há tanto tempo alimentado: um reino livre das restrições da lei de Deus. Como a sentença contra uma má obra não foi imediatamente executada, o coração dos filhos dos homens ficou inteiramente disposto para praticar o mal. Mas da transgressão de uma lei justa e reta tem de resultar, inevitavelmente, a miséria e a ruína. Embora não fosse imediatamente castigada, a impiedade dos homens estava certamente a preparar a sua condenação. Séculos de apostasia e crime tinham acumulado a ira para o dia da retribuição. E quando a sua iniquidade ficou completa, os que desprezaram Deus aprenderam demasiado tarde que é terrível ter esgotado a paciência divina. O moderador Espírito de Deus, que põe limite ao poder cruel de Satanás, foi removido em grande medida, permitindo-se que aquele cujo único prazer é ver a miséria humana realizasse a sua vontade. Os que escolheram servir a rebelião foram deixados a colher os seus frutos, até que a terra se encheu de crimes demasiado horríveis para poderem ser descritos. Das províncias devastadas e das cidades arruinadas ouviu-se um grito terrível, grito de amargurada angústia. A França foi tão abalada como se fosse por um terremoto. Religião, leis, ordem social, família, Estado, Igreja, tudo foi derrubado pela mão ímpia que se insurgira contra a lei de Deus. É verdade que disse o sábio: o homem mau cai por causa da sua maldade. Visto que Deus não castiga os pecadores no próprio instante, as pessoas convencem-se que ficam impunes ao praticarem o mal. Mas ainda que um homem peque 1000 vezes e continue a viver, sei de certeza que as coisas correrão bem aos que honram a Deus. Assim não sucederá aos ímpios, diz em Eclesiastes capítulo 8, versículos 11 a 13. Porque preferiram desprezar a sabedoria e não quiseram confiar no Senhor. Essa é a razão porque terão de vir comer o fruto amargo da sua própria conduta, terão de fartar-se das consequências desastrosas das suas opções. As fiéis testemunhas de Deus, mortas pelo poder blasfemo que subiu do abismo, não deveriam ficar em silêncio durante muito tempo. Mas ao fim de 3 dias e meio, o sopro da vida que vem de Deus entrou neles. Puseram-se de pé e o terror apoderou-se de quantos os contemplaram, diz Apocalipse capítulo 11. Foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada foram aprovados na Assembleia Francesa. 3 anos e meio mais tarde foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às Escrituras. O mundo ficou estupefacto perante a enormidade dos crimes resultantes da rejeição das Escrituras Sagradas e os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e na sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Diz o Senhor: a quem é que insultaste e ultrajaste? Contra quem levantaste a voz e o teu olhar arrogante? Foi contra mim, o Deus Santo de Israel. Está escrito em Isaías capítulo 37, versículo 23. Portanto, diz o Senhor, vou-lhes mostrar de uma vez para sempre o meu poder e a minha força, e ficarão a saber que eu sou o Senhor. Relativamente às 2 testemunhas, o profeta declara ainda: ouviram então uma voz forte que vinha do céu e lhes disse: venham cá acima.
e eles subiram ao céu numa nuvem, à vista dos seus inimigos. Desde que a França fez guerra às duas testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Seguiram-se-lhe organizações semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. Em 1816 fundou-se a Sociedade Bíblica Americana. Quando se formou a Sociedade Britânica, a Bíblia já tinha sido impressa e circulava em 50 línguas. Desde então foi traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos. Durante os 50 anos anteriores a 1792, pouca atenção tinha sido dada à obra das missões estrangeiras. Nenhuma nova sociedade se formou e havia poucas igrejas que faziam algum esforço para a propagação do cristianismo nas terras pagãs. Mas pelo fim do século XVIII teve lugar uma grande mudança. Os homens estavam descontentes com os resultados do racionalismo e compenetraram-se da necessidade da revelação divina e da religião experimental. Desde então, a obra das missões estrangeiras tem atingido um crescimento sem precedentes. Os aperfeiçoamentos da imprensa deram impulso à obra da circulação da Bíblia. As ampliadas facilidades de comunicação entre os diferentes países, a ruína das antigas barreiras de preconceitos e exclusivismo nacional e a perda do poder secular pelo Pontífice de Roma têm aberto o caminho para a entrada da Palavra de Deus. Há anos que a Bíblia é vendida sem restrições nas ruas de Roma e atualmente está a ser levada a cada parte habitável do globo. O incrédulo Voltaire disse certa vez com arrogância: "Estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para a suprimir." Há mais de um século que morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Escritura Sagrada, mas está tão longe de ser destruída que onde havia 100 no tempo de Voltaire, há hoje 10.000, ou antes 100.000 exemplares do Livro de Deus. Nas palavras do antigo reformador relativas à Igreja Cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos, disse o Senhor. Armas fabricadas para te fazer mal não resultarão. E se alguém te quiser acusar em tribunal, serás tu que o farás condenar. Está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Os seus mandamentos são dignos de confiança, porque foram estabelecidos para sempre e baseiam-se na verdade e na retidão. O que quer que for identificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas o que está baseado sobre a rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre.